Bom dia, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora às 9 horas da manhã, neste domingo, o primeiro dia da semana, a nossa Escola Bíblica Dominical online. EBD Online, um projeto do Ministério de Educação Cristã da nossa igreja para abençoar a sua vida. Mas também queremos informar e convidar você para a nossa EBD presencial. São várias classes para crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, no prédio de educação cristã da nossa igreja, aguardando a sua presença e participação. Vários professores, vários alunos, estudando mais ampla e profundamente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aqui na EBD Online, no canal exclusivo da igreja no YouTube, nós compartilhamos um resumo, uma síntese do conteúdo que está sendo estudado na classe, na sala, presencialmente. EBD Online é para ajudar você que, por alguma razão, não consegue vir, não consegue estar presente aqui. A Primeira Igreja Batista de Macaé quer abençoar a sua vida com o estudo da Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Hoje nós vamos dar sequência a esta série que está falando um pouquinho sobre a história de vida de alguns personagens que ajudaram a construir a história da igreja cristã, da igreja do Senhor Jesus nos primeiros anos, no primeiro século. Vamos orar e logo após, então, estaremos trazendo alguns pontos, alguns comentários e aprendendo um pouquinho sobre mais um dos personagens em torno da construção, da base da história da igreja, da qual hoje você e eu fazemos parte e, claro, continuamos escrevendo esta linda, maravilhosa e tremenda história, a história da igreja do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos nesta manhã exaltar e glorificar o teu nome com gratidão por mais uma semana que passou. Obrigado porque hoje estamos aqui reunidos em torno da tua palavra. Esta é uma oportunidade preciosa para nós, estarmos juntos estudando a tua santa, poderosa palavra. Dá-nos, ó Deus, do teu Santo Espírito, nos conduzindo de tal maneira que nesta manhã possamos aprender mais da tua palavra, da tua vontade para a nossa vida. Abençoe o teu povo, a tua igreja, hoje e sempre. Assim oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós continuamos hoje a série de estudos Personagens ao redor da igreja. Homens e mulheres cuja história de vida estão, de maneira muito relevante, marcando a narrativa bíblica sobre a igreja, sobre o povo de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus era uma nação, a nação de Israel. O povo que Deus escolheu para achegar-se ao mundo e para se revelar a toda a humanidade. Mas Israel rejeitou o Messias, a promessa dos profetas para a salvação. Então, nós começamos uma nova história, com Cristo, com Jesus. E agora o povo de Deus deixa de ser Israel, como está no Antigo Testamento, e passa a ser a igreja do Senhor Jesus no Novo Testamento. Assim como a história da humanidade se divide em antes de Cristo e depois de Cristo, também a história da igreja, a nossa história, a história da revelação de Deus ao homem, se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. No Antigo Testamento, nós temos o povo de Israel. Algumas vezes, esse povo foi chamado de povo hebreu. Outras vezes, esse povo foi chamado de povo judeu. Seja como for, era uma nação, um povo, e nós vamos encontrar a narrativa da sua história, de Gênesis até o último dos profetas menores, Malaquias, todo o Antigo Testamento. Mas, a partir de Jesus e da narrativa dos evangelhos, nós agora temos uma nova história,
a história da nova aliança de Deus conosco através do seu Filho unigênito, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estamos estudando neste trimestre aqui na Escola Bíblica Dominical alguns destes personagens, alguns destes homens, mulheres que fizeram toda a diferença, foram poderosamente usados pelo Senhor para transmitir a sequência da sua revelação a nós. Hoje nós falaremos sobre um personagem muito interessante. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Gamaliel. Gamaliel, um nome diferente, um nome estranho, pouco conhecido. Talvez você esteja agora se perguntando onde na Bíblia fala sobre Gamaliel. Você vai descobrir daqui a pouco e nós vamos também, nesta manhã e nesse estudo, nos concentrarmos no seguinte fato ou fator importantíssimo. Todos nós, temos pontos positivos e negativos. Todos nós somos humanos, temos virtudes, temos defeitos. Neste caso hoje, Gamaliel, nós vamos pensar o tempo todo exatamente nesta máxima. Ele, Gamaliel, tem muito a nos ensinar, tanto para nós imitarmos, como também para nós evitarmos aquilo que fez parte da história de Gamaliel. O nosso versículo-chave para o estudo bíblico de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. Aqui na Bíblia, na palavra de Deus, está escrito assim: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Estas palavras não são de Gamaliel. Estas palavras são sobre Gamaliel. E elas foram ditas por Paulo, o apóstolo Paulo, o grande homem de Deus, que contribuiu de maneira extraordinária para o avanço do evangelho, da mensagem da salvação, logo depois de Cristo. Ele está falando sobre Gamaliel. Ele está falando: eu sou Paulo, Saulo, nascido e criado na cidade de Tarso, mas que depois vim para esta cidade, criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído, ou seja, eu aprendi, eu recebi conhecimento, informações aos pés do mestre, o mestre chamado Gamaliel. Ao estudarmos a lição de hoje, nós vamos pensar, nós vamos refletir sobre a vida de Gamaliel, este personagem que faz parte da história da igreja. Nós vamos observar os seus pontos positivos e negativos, as suas virtudes, os seus defeitos, aquilo que podemos e devemos aprender com ele para imitarmos, mas também para evitarmos. Ele, Gamaliel, está com seu nome registrado na Bíblia Sagrada, por isso é um personagem importante que está na história da Igreja do Senhor Jesus. Pelo que a Bíblia Sagrada nos informa, este homem, chamado Gamaliel, era fariseu do mesmo grupo que se opunha a Jesus. Tantas vezes, na narrativa bíblica, nós vamos encontrar o Senhor Jesus debatendo com os fariseus. Eles perseguiram Jesus, eram contrários a Jesus e trouxeram muitas dificuldades para o ministério que o Senhor Jesus estava realizando, para cumprir o propósito de Deus, o Pai, como o Messias, que veio ao mundo para ser o nosso Salvador e Senhor. Sendo fariseu, Gamaliel, então, fazia parte deste grupo de opositores a Jesus, não reconhecendo Jesus como o Messias da promessa, como o Senhor, como o Salvador. A imagem que nós, então, temos deste grupo de religiosos naqueles dias, no primeiro século, nos dias do Senhor Jesus, é que eles eram extremamente críticos, que eles eram hipócritas, que eles estavam iludidos em relação à palavra de Deus, eram presunçosos e que eles estavam sempre apegados à lei mosaica em excesso e, portanto, os fariseus eram homens muito legalistas. O legalismo foi outro problema
grave que o Senhor Jesus enfrentou durante o seu ministério. É por isso que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus críticas contundentes contra este grupo de religiosos judeus, os fariseus. Gamaliel, com muita certeza, então, não desfrutava de uma boa reputação entre aqueles que estavam seguindo o Mestre, seguindo Jesus, seguindo o Messias. Ele era neto de Hilel, o fundador da mais influente escola entre os fariseus, tornou-se um dos 7 homens na história a receber o título de Rabã ou mestre rabino. Gamaliel teve como seu aluno Paulo, aquele que antes chamava-se Saulo, da cidade de Tarso, como nós acabamos de ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo de número 3. As histórias que contam acerca dele dão a ideia de um homem que, mesmo sendo fariseu e de destaque, não permitiu ser contaminado pelo fanatismo, pelo legalismo dos fariseus que perseguiram Jesus, que procuraram matar Jesus e que estavam sempre inviabilizando o ministério, a obra que o Senhor Jesus estava realizando. Algumas atitudes de Gamaliel atestam esse fato. Ele não se opôs ao aprendizado da língua grega, colocou-se acima dos preconceitos dos fariseus e demonstrava ser muito sincero, muito verdadeiro e também um homem de grande sabedoria. Relatos se encaixam na descrição feita por Lucas com relação a Gamaliel. Atos 5:34, Lucas escreveu o seguinte: ele era um homem respeitado por todo o povo. Gamaliel é mais um daqueles personagens bíblicos intrigantes, que em alguns momentos se apresentam de maneira muito positiva, mas que em outros momentos também se apresentam de uma forma muito negativa. Às vezes acertam, às vezes erram. São humanos, como você e eu também. Portanto, há muito o que aprender com Gamaliel. E nós estamos sempre aprendendo, tanto aquilo que devemos fazer, imitar, seguir o exemplo, como também aquilo que nós devemos repudiar, evitar, rechaçar e não seguir o exemplo. Aprendemos o que fazer e aprendemos o que não fazer. Portanto, ele, Gamaliel, tem na sua história aspectos positivos e também aspectos negativos na sua conduta nesse ato em específico. Bom, vamos observar então a vida de Gamaliel, aquilo que a Bíblia narra, fala sobre ele e os livros históricos também, e vamos observar os aspectos negativos e depois os aspectos positivos. Em primeiro lugar, vamos concentrar a nossa atenção nos aspectos negativos deste personagem que está na história da igreja chamado Gamaliel. Primeiro, incredulidade disfarçada de piedade. Às vezes é o que acontece, a Bíblia narra a história de algumas pessoas, cuja incredulidade está presente e a gente observa logo esta incredulidade. Mas às vezes também a Bíblia narra algumas histórias de alguns personagens cuja incredulidade, isto é, a sua falta de fé, ela está um pouco oculta, é sutil, está um pouco escondida, mas não deixa de ser incredulidade, não deixa de ser falta de fé. Gamaliel demonstrou, assim, um tipo de incredulidade sutil. Ele exibiu certa tolerância que, na verdade, refletia a sua incredulidade na pessoa do Senhor Jesus e na obra do Senhor Jesus como Messias. Gamaliel conhecia Jesus, conhecia aquilo que Jesus pregava, conhecia aquilo que Jesus estava fazendo, ou seja, a obra, o ministério do Senhor Jesus. Ele vivia em Jerusalém e, com certeza, ouviu todas as coisas, todos os relatos acerca de Jesus de Nazaré. Mesmo assim, Gamaliel não acreditou, não creu, não colocou a sua fé em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Ele sabia do sacrifício de Jesus
da crucificação de Jesus, da morte. Ele sabia também da ressurreição do Senhor Jesus e, mesmo assim, ele disse não ao Evangelho. Ele disse não para as boas novas, ele disse não para o Senhor Jesus, para o cristianismo. Outra coisa importante é que, com certeza, Gamaliel soube o que aconteceu quando os discípulos de Jesus estavam reunidos em Jerusalém, na semana da festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo de Deus. Mesmo assim, Gamaliel manteve a sua posição de incredulidade. Ouviu dos milagres operados também pelos apóstolos, em nome de Jesus, no poder de Deus através deles, o que confirmava certamente que Jesus era o Messias, era o Salvador e que este era o plano de Deus para a salvação da humanidade. 2. Como se caracteriza essa incredulidade? Primeiro, pela falta de percepção espiritual. Gamaliel não tinha a sensibilidade espiritual que só tem o homem de Deus, a mulher de Deus, que já estão com o Espírito Santo de Deus em sua vida. Uma sensibilidade, uma percepção espiritual. Essa é a diferença entre um homem bom e um homem de mentalidade espiritual. É a diferença entre ser cristão verdadeiramente e não somente uma pessoa religiosa. Gamaliel era um homem bom, com certeza. Gamaliel era um homem de moral ilibada, um homem justo e muito religioso, como todos os fariseus eram. Mas Gamaliel não tinha sensibilidade espiritual, percepção espiritual. Os seus ouvidos da alma estavam fechados, estavam bloqueados e não conseguiam receber a mensagem que vinha do coração de Deus. Ele não era nada mais do que alguém que combinava sabedoria secular, princípios da psicologia, da ciência, com uma crença muito religiosa e superficial em Deus, o Criador. Podemos ver isso em Gamaliel porque demonstrou nunca ter visto a singularidade daquilo que os apóstolos estavam dizendo e fazendo. O seu argumento o traiu. Gamaliel era, portanto, um homem superficial, espiritualmente falando. Em segundo lugar, também se caracteriza a incredulidade na vida deste personagem pelo uso de princípios equivocados. Gamaliel, como muitos, vivia um tipo de evangelho extremamente tolerante, aceitando todas as coisas, inclusive o pecado e a desobediência, a rebeldia contra Deus, contra a vontade de Deus, rebeldia e desobediência contra os mandamentos do Senhor. A tolerância tem traços de comportamento de duplo sentido. Ela é boa e necessária porque evita a luta, a guerra, os conflitos, a discórdia. Ela ajuda no convívio pacífico entre as pessoas. Mas, por outro lado, quando nós falamos sobre ser tolerante, há o lado negativo, o lado ruim. Quando ela é usada para amenizar o pecado, para concordar com o pecado, aceitar o pecado, quando ela, então, é usada nesse sentido de aceitação e de aprovação daquilo que está entristecendo o coração de Deus e que é contrário à vontade de Deus para nós. A incredulidade de Gamaliel se revelou na sua tolerância. Ele não se posicionou diante da fé, preferiu assumir um papel politicamente correto, agradando a todas as pessoas que estavam perto dele. A fé sempre exige que você assuma uma posição clara. Isso acontece, por exemplo, quando alguém diz: eu tenho a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, quero ser batizado, quero dar o meu testemunho público de fé e ser membro da igreja. Neste momento, então, nós temos uma pessoa que está assumindo um compromisso, que está assumindo de maneira profunda o seu relacionamento com Cristo e a sua salvação eterna também. 2. Aspectos positivos, sim, porque Gamaliel também tinha virtudes, qualidades, e nós vamos agora falar um pouquinho sobre os aspectos positivos da vida deste personagem bíblico em torno da Igreja de Cristo,
este homem chamado Gamaliel? Primeiro, um homem sereno. Vejam, um homem marcado por uma vida serena. Enquanto os membros do Sinédrio normalmente viviam enfurecidos, eram raivosos e agressivos, ásperos, com o coração cheio de violência, Gamaliel não. Gamaliel manteve sempre o controle, uma postura de equilíbrio, de moderação. Ele era sereno e, portanto, nós podemos dizer que Gamaliel era um homem que tinha a cabeça no lugar. Ele conseguia separar as emoções e ele conseguia administrar a razão. Por isso era um homem inteligente, era um homem sábio. Sua serenidade o afastava das decisões precipitadas, decisões movidas pelas emoções, decisões que eram precipitadas por causa do ódio. E não só isso. Sua mente serena o tornava um homem justo, um homem que agia tomando decisões justas, e isto é muito importante. 2. Outro aspecto positivo deste personagem, um homem temente a Deus. Naquele tempo, os judeus não pronunciavam o nome de Deus, não utilizavam Iavé, o tetragrama, porque eles tinham consciência da perfeição de Deus e não queriam cometer o pecado de tomar o nome de Deus em vão. Eles compreendiam a santidade, grandeza, glória e poder de Deus. Gamaliel era um homem marcado por esta característica positiva. Ele era temente a Deus e não queria ofender o nome de Deus, a honra de Deus, em hipótese alguma. Ele cria em Deus e, portanto, ele tinha medo de lutar contra Deus, de questionar Deus e de ser punido como consequência desta atitude de rebeldia. Bom, vamos concluir hoje a nossa lição, principalmente observando este aspecto. Quando nós observamos para um personagem da Bíblia, observamos que, sendo humano, ele tem pontos positivos e tem também pontos negativos. Podemos aprender com ambos. Com as suas qualidades, nós podemos aprender aquilo que podemos e devemos fazer, imitar. Como o apóstolo Paulo disse na sua carta aos Coríntios, sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Mas também aspectos negativos, falhas nos pensamentos, falas, atitudes. Também podemos aprender. Neste caso, aquilo que não devemos falar, aquilo que não devemos fazer. Gamaliel apresenta boas virtudes e más virtudes. Não sabemos se um dia Gamaliel entregou a sua vida a Jesus, tornou-se de fato um homem de Deus e foi salvo. A história não diz nada a este respeito, nem na Bíblia, nem nos livros de história. Mas é provável que isso não aconteceu, porque, sendo Gamaliel um personagem tão importante, creio que seria registrado pelos livros de história ou dentro da própria Bíblia, Gamaliel entregando a sua vida para Jesus. Isso é uma mostra para nós de que não basta ser religioso, mas o importante é andar com Jesus, ter Jesus no coração, obedecer a Jesus até as últimas consequências, sejam elas quais forem. Deus abençoe a sua vida. Próximo domingo estaremos novamente juntos aqui, estudando a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, o nosso Deus. Um grande abraço, Deus continue abençoando você e toda a sua família.